Olá, amigos do Aplicar, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre sala de aula invertida. E neste vídeo nós vamos falar o que é, falar um pouco mais sobre este livro também. Nós vamos também dar alguns exemplos de como pode ser aplicada essa metodologia e também algumas experiências que nós já vimos que podem dar base para você, algumas dicas de talvez como usar ou usar em parte essa metodologia ativa. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. Um tempo atrás aqui no canal nós fizemos 2 vídeos tratando desses 2 livros aqui, lá bem no comecinho do nosso projeto, tratando sobre a sala de aula invertida e o ensino híbrido. Que basicamente o que é o ensino híbrido? Ele é uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem. E a sala de aula invertida é uma das metodologias usadas no ensino híbrido. Então hoje, graças a uma boa repercussão que tivemos nesses 2 vídeos, nós vamos falar um pouco mais sobre essa metodologia. Então, através de algumas gravuras, gráficos e falando um pouco mais sobre o conteúdo deste livro, nós vamos tentar dar para você uma base de como aplicar ou integralmente ou em parte, em alguma coisa pontual, o que pode dar certo, o que pode dar errado, se você procurar usar a sala de aula invertida nas tuas aulas. Então vamos descer a câmera aqui que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Bora lá! Esse vídeo ele vai estar baseado aqui nesse primeiro card, que nós vamos usar ele como guia. Então o que nós temos que saber para falarmos sobre o assunto sala de aula invertida? Primeiro a gente tem que saber uma parte conceitual do que é a sala de aula invertida. Depois nós temos que fazer uma análise, lado a lado, do que seria um curso tradicional versus a sala de aula invertida. O que seriam os passos naturais para quem for testar essa metodologia seria aplicar, fazer a adoção da sala de aula invertida e fazer um plano de implementação. Pessoal, é nessas 2 coisas aqui que surgem as principais dúvidas, tá? Primeiro, a sala de aula invertida, como ela funciona de fato, e na prática, como colocar ela em prática. É aqui onde surgem as principais dúvidas e a gente vai tentar responder as mínimas a respeito disso. Então, primeiramente, a questão conceitual, E junto com isso, já uma análise de um curso tradicional versus sala de aula invertida. O que nós temos na sala de aula tradicional? Nós temos aqui um professor que ele passa a lição em sala de aula, os alunos todos enfileirados, em filas e colunas, na sua lousa, e ele depois passa um trabalho de casa para que o aluno ele consiga ver e testar seus conhecimentos. O flipped, ou o invertido, a sala de aula invertida, ela basicamente muda esse formato. Nesse caso, o aluno ele faz a lição em casa antes e depois, na sala de aula, é que ele vai fazer as atividades de reforço e avaliação do que ele aprendeu. Uma outra coisa que tem que destacar e que às vezes o pessoal que passa batido sobre esse formato, sala de aula invertida, é a maneira como a sala de aula ela é organizada. Aqui tem uma aula tradicional, Tem a leitura e a explicação do professor com pouco tempo para exercícios. Todo mundo que é professor sabe disso, Passa a lição e às vezes mal dá tempo, aí fica o quê? Trabalhinho de casa. Na sala de aula invertida, não muda só o foco, o jeito de fazer, como muda também a maneira como é organizada a sala de aula. Você vai separar as carteiras escolares, ou o local de estudo dos alunos, em células ou pequenos grupos. E aqui tem um adendo, pessoal. O que você faz nas células ou grupos? É o professor que determina esses grupos. Então, assim, se for um método mesmo aplicado em tempo integral, o que vai acontecer é que vai demandar do professor que ele tenha um conhecimento prévio muito bom de seus alunos para saber em quais grupos colocar esses alunos. Eles não podem chegar e fazer as famosas panelinhas, tá? Porque senão vai sentar os que sabem mais, os que sabem menos, os que são amigos, os que não são amigos. Dito isso,
uma coisa que muda também, não só a inversão de onde é que o aluno vê a lição, tem também a questão de como organiza a sala de aula. Vamos só falar um pouco mais sobre essa questão de inverter, então, o processo tradicional. No caso da sala de aula invertida, o primeiro contato que o aluno tem com o conteúdo, ele vem antes do encontro, ou seja, antes da aula. Ele vai ter videoaulas, ele vai ter leituras e exercícios antes da aula. Por exemplo, se eu for ter uma aula sobre verbos, conjugação de verbos, ele vai assistir uma aula antes em vídeo, especialmente em vídeo, sobre essa estrutura de verbos e vai fazer uma pequena avaliação. Então ele vai para a sala de aula no segundo momento e a sala de aula tem o propósito de aprofundar o conteúdo ou aprendizado ativo. Nós vamos mostrar um pouco mais de detalhes sobre esse momento mais adiante aqui nesse mesmo vídeo. Então, no terceiro momento, esse aluno ele vai para casa com tarefas, algumas tarefas extras de aprofundamento para aprofundar e mais alguns exercícios para fixar. O reinício acontece nesse mesmo momento, onde ele vai ter uma nova lição, onde o processo se reinicia. E assim o ciclo se fecha, com aulas lineares acontecendo sempre antes do encontro presencial. Uma ênfase talvez precisa ser dada, um pouco antes de nós continuarmos para mais detalhes, é que o que o aluno ele vai fazer em casa? Ele vai ter acesso prévio ao material tema. E a preferência, na sala de aula invertida clássica, a preferência é que o professor ele tenha gerado os vídeos da sua aula. É como, por exemplo, ele gravar ele explicando a matéria em frente à lousa. Aí, esse é o método assim, ortodoxo da sala de aula invertida. O que seriam métodos, inclusive que muitos professores já utilizaram? É usar material de outros professores, é usar livros didáticos, tá? Que é uma coisa que vocês já viram. Só que o que acontece? No final das contas, o aluno até faz aquela pesquisa antes e depois vem apresentar na sala de aula, mas aquilo não vira um local para tirar dúvidas. Geralmente, nesse segundo momento, acaba sendo uma avaliação. E não é esse o caso da sala de aula invertida. Ela tem uma avaliação? Tem, mas ela não tem uma repetição dessa aula. Okay? Ele vai aprender todo o conteúdo básico necessário nesse primeiro momento, em casa. E a preferência é que sejam vídeos exatamente relacionados com o conteúdo. Pode ter material acessório? Pode, mas a preferência é vídeos e vídeos autorais. Pode usar vídeos de outros professores? Pode, mas eu estou falando daqui da parte ortodoxa, como é explicado o método. Na sala de aula, então, o professor ele reserva os primeiros momentos para fazer uma discussão, esclarecimentos e práticas sobre o tema. Aí o professor tem todo o tempo do mundo para fazer exercícios e cobrar esses exercícios dos alunos. E como eles já estão separados em células, né, você vai poder ir de grupo em grupo vendo as dificuldades que eles estão tendo, quem realmente assistiu os vídeos, quem não assistiu, quem entendeu o conteúdo, quem não entendeu, e vai conseguir passar para eles reforços. Com o passar do tempo, vai ter que desenvolver algum tipo de prática nesses grupos para que seja feito um reforço e todos eles estejam aprendendo. Em casa, o aluno ele faz uma reverificação do seu entendimento e uma retenção do tema. Agora vem a questão da explicação mesmo, assim, um pouco mais detalhada de como todo esse processo ele funciona. Então, recapitulando, antes da aula, o professor ele prepara um conteúdo de mídia e ele vai compartilhar por meio de uma rede social ou uma plataforma. A parte ortodoxa da sala de aula invertida prevê uma estrutura escolar. A escola tem uma estrutura em rede, onde você posta trabalhos, avaliações, notas e vídeos. Isso acontece muito em cursos EAD. Quem já fez vai saber do que eu estou falando. Mas, pessoal, é o seguinte, aí entra um outro adendo. A sala de aula invertida ela pode ser aplicada de maneira não ortodoxa, né, de maneira não formal, em assuntos pontuais. Não precisa ser todo o curso, né, todo o ano letivo em cima dela. Ela também pode ser numa rede fechada, particular do professor, se for uma turma pequena. Existem muitos portais que permitem a integração aluno-professor. Um deles é o Khan Academy, que inclusive tem muitos vídeos lá e materiais para trabalho. Existem outros, tá? Vocês podem, se conhecer algum, inclusive deixar aqui nos comentários. Você compartilha esse material e o aluno ele tem o seu papel de acessar o conteúdo e fazer aquela parte que precisa. O que o aluno vai fazer nesse primeiro momento? Ele vai recordar ou compreender um assunto.
Durante a aula, o professor vai tirar dúvidas, ele vai de célula em célula, de grupo em grupo, esclarecendo dúvidas. Ou ele pode fazer um apanhado geral rápido no quadro ou na lousa. E aí, então, eles vão realizar atividades práticas. Todos eles vão, junto com o professor que pode ficar transitando entre as células. Ao voltar para casa, o professor ele vai avaliar e decidir um novo tópico. E os alunos vão revisar o conteúdo. Pode ser, aqui tem várias maneiras e metodologias de fazer isso. Nesse momento da sala de aula, o que tem é um aplicar, um analisar, um avaliar e um criar. No momento da casa, o aluno tem um recordar, um compreender, um aplicar, um analisar, um avaliar, um criar. Então esses são os momentos que são bem distintos da nossa sala de aula tradicional. Essas aqui são as habilidades cognitivas, né, que eu citei para vocês. Depois tem as habilidades sociais, que o aluno ele vai ter uma questão que ele vai ter que aprender habilidades de motivação, de autonomia, de perseverança, autocontrole, resiliência, colaboração, comunicação e criatividade. Pessoal, só nesse apanhado que eu dei para vocês aqui, nesse resumão, já dá para ver que parece ser uma ferramenta maravilhosa e excelente, né? Só que ela também tem seus poréns. Primeiro não existe quase lugar nenhum na internet, pelo menos em português, que mostre na prática essas aulas acontecendo. Eu vou deixar para vocês no link desse vídeo um curso que é sobre ensino híbrido, tá? Vocês podem dar uma olhada lá, é gratuito pela Fundação Lema. Eu não sei se ele é aberto o tempo todo, mas é um curso bastante interessante, inclusive eu fiz e aprendi muita coisa legal lá sobre ensino híbrido. E lá um dos assuntos é a sala de aula invertida, ele não é o foco principal. Mas pessoal, tem muito pouco material, existem alguns livros, eu vou voltar já nele para vocês aqui. Mas é pouca coisa mesmo. Na prática o professor fica em dúvida, como é que eu vou fazer isso aqui acontecer? E depois tem outras questões assim, ó, é um método bonitinho, legal, tudo, mas ele também tem os seus poréns. E o professor experiente já deve ter notado alguns deles. Inclusive eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários, pessoal, vão participar aí. Então algumas dessas coisas que nós precisamos ver com relação à sala de aula invertida, eu separei aqui 5 tópicos. Primeiro deles, usar porque está na moda. Pessoal, essa é a pior motivação pedagógica que você poderia ter. E não é em todo lugar, não é em toda situação. Você conhece seus alunos, você conhece seu contexto social, seu ambiente, os recursos que você tem. Pode ser que não seja uma boa ideia, né, usar. E só porque é uma modinha, e aí tá todo mundo falando sobre isso. Só que, detalhe, ninguém está mostrando como faz, nem as dificuldades que tem. Então cuidado com esse negócio de modinha. Outra coisa, a questão de se precisa ter uma sala de aula super tecnológica. Outra coisa que precisa tomar cuidado, não precisa, tá? Não precisa. É o ideal, é a capa de revista, mas não precisa. Você pode usar os próprios celulares dos alunos e o seu próprio celular em casa. Inclusive muitos dos vídeos do canal aqui, pessoal, foram gravados em celular, tá? Então não tem muito assim grandes recursos. A internet da escola pode ser um problema, pode, mas eles vão assistir os vídeos em casa. Mas talvez no local onde você trabalha não tenha internet. Então, aí entra as questões que pode ser que não seja um bom caminho. Então, essa questão não precisa ser uma escola high-tech, mas também tem casos em que realmente vai ser impraticável de fazer. Outra coisa aqui é sobre as tecnologias modernas. Pessoal, o que é uma tecnologia? A escrita, por exemplo, é uma tecnologia, não é? O livro é uma tecnologia antiga, mas as videoaulas de videocassete, né? Os DVDs, CDs, são tecnologias. Não precisa ser coisa moderna. Então, se você for fazer alguma adaptação, alguma atividade, mesmo que você não aplique durante todo o curso a sala de aula invertida, existe essa questão aqui, ó, não precisa ser tecnologia ultramoderna. Outra questão que é bem interessante, o pessoal, vai ter menos trabalho em sala de aula, pelo contrário, pessoal. Mas seu trabalho vai mudar. Você vai ter trabalho muitas vezes para aprender a manusear vídeos, a mexer em rede social, a conversar com os alunos fora da sala de aula. Você tem que ver se você está preparado para isso. Se não, você tem que deixar isso bem claro. Outra coisa, pessoal, que tem que ficar bem clara, assim, ó, os alunos têm que saber com clareza, muita clareza, o que é esperado deles. E essa questão de motivar eles a fazer a tarefa, porque eles também estão acostumados à sala, ao sistema, onde eles vão para a sala para ter uma aula. E, na realidade, eles não sabem estudar em casa. Então também esse é outro grande desafio,
Difícil de mudar, a não ser que você saiba uma abordagem que consiga fazer essa transição. Vai ser difícil tanto para você quanto para eles. Fazer eles se acostumarem a estudar as aulas antes. Outra coisa, você pode sofrer críticas, tipo, o professor não quer mais dar aula. Né? Pessoas que desconhecem o método ou não sabem da sua praticidade, talvez podem te questionar a respeito disso. Então é bom tomar cuidado. Então isso pode te dar bastante trabalho, um trabalho diferente. Um trabalho diferente no que sentido? Primeiro que você vai ter que aprender a conviver com as aulas fora da tua sala de aula, né? E se você não souber fazer isso, pode virar um retrabalho. Questão de facilitar, também pode não facilitar, porque pode exigir assim, criar uma situação onde os alunos vão começar a perceber as tuas deficiências tecnológicas, que a maioria de nós tem, né? É obrigado a ser um expert nesses negócios. Tanto é que o ideal de uma escola ortodoxa com sala de aula invertida é ter uma estrutura de tecnologia da informação, coisa que a maioria das nossas escolas não tem, nem as particulares. Um setor inteiro de gente, que é uma questão, às vezes, do próprio professor ajudar e trabalhar no setor de mídia da escola. A escola cria seus próprios vídeos. Uma realidade talvez mais perto assim das formações EAD, mas na escola pública normal. Então, talvez não vá facilitar tanto o teu trabalho, eu preciso tomar cuidado. Então, esses 5 pontos, usar porque está na moda, aula super tecnológica, tecnologias ultramodernas, né? Menos trabalho e facilitar o trabalho, não são bons motivos para você escolher ou não escolher a sala de aula invertida. Eu quero falar para vocês um pouco agora sobre o livro, algumas coisas que talvez ficaram de fora, naquela primeira leitura, no outro vídeo que fizemos sobre ele. Vou deixar no link aqui, se você não assistiu ainda. Vai lá e dá uma assistida. Depois que nós fizemos aquele vídeo, nós demos uma lida um pouco mais aprofundada também no material e também fizemos alguns cursos e assistimos alguma coisa para ter uma noção das outras pessoas que leram o livro, tanto lá nos Estados Unidos, onde os autores eles fizeram o trabalho deles, como em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. Tem tido, inclusive, áreas de pós-graduação focadas, né, nesse tipo de abordagem, que é a metodologias ativas, né? E uma delas, a sala de aula invertida, tem até cursinhos aí, o pessoal está vendendo, de aprender a usar esse material. Então, a primeira coisa que tem que ser notado, foi bastante visto aqui nos textos, é que o estudo, primeiro que o aluno, vou repetir, ele tem que saber exatamente o que é esperado dele em casa. Outra coisa que é bem importante, quando você chega na sala de aula, esse estudo tem que ser dirigido, eles não podem dispersar. É outro desafio. Aqui eu abri essa parte para mostrar para vocês, que é o seguinte, ó. Aí vem um ponto positivo. O aluno faltou a aula, não tem desculpa, ele só ficou sem o debate da aula, porque a aula mesmo ele teve em casa. O professor precisou se ausentar por algum problema de saúde, o aluno continua tendo aulas. Então, se isso fosse um método recorrente na escola, os alunos não perderiam conteúdo, nem teriam que ficar com recuperação de aulas. Só que detalhe, né? Nossa legislação não fala sobre isso. Então, você vê, já tem aí um desafio, que é mudar uma estrutura, algo que tem que vir de cima para baixo. Então, eu não sei se isso algum dia vai acontecer no nosso ambiente, nosso contexto, né, brasileiro. Outra coisa que é importante a gente perceber é que o professor ele acaba tendo que se tornar ainda muito mais protagonista do ensino, mas nos bastidores. Então ele vai trabalhar mais nos bastidores. Quem vai se tornar protagonista agora do aprendizado, ou seja, que vai cair a carga maior, vai ser o aluno. Então ele vai ter que aprender de um jeito a mudar esse comportamento dele, ou seja, de estudar por conta própria. Aqui nesse capítulo, né, ele estava falando sobre as aulas, como podem ser algumas abordagens dentro de vários contextos de ensino. Os autores nesse livro também eles começam a falar um pouco sobre como muda o processo de avaliação de aprendizagem e tudo, né? E tem uma coisa que chamou a atenção aqui para nós, eles estavam mostrando os resultados de algumas avaliações que eles fizeram. E assim, outra coisa que tem que servir como alerta. Se isso vai melhorar de fato o aprendizado dos alunos. Porque na escola onde os autores eles aplicaram a sala de aula invertida, as médias do ano que teve a abordagem tradicional não mudaram muito da média do ano onde eles usaram a sala de aula invertida. Entenderam isso? Então, não melhorou. Não, eles também não... Aí que está uma fraqueza desse livro, eles não explicam
se houve algum motivo especial para isso. Tá? Então, quando vocês lerem o livro, se vocês adquirirem, ler, eu recomendo, um livro muito bom, inclusive, mas ele deixa aí essa bolinha quicando, tá? Ele não prova se teve realmente melhorias na retenção de aprendizado. Melhorou algumas coisas, né? Por exemplo, acesso a conteúdo, uma abordagem mais próxima dos grupos de aluno, mas em compensação deu um trabalho diferenciado para o professor, ele não deixa muito claro os sistemas de avaliação e nem se a qualidade vai melhorar. A qualidade das notas da retenção do aprendizado. Pode ter... Outra coisa que é um fraco desse livro também é que ele peca muito em deixar, se vocês olharem aqui o final, as referências, né? Ele não referencia. Então, inclusive, eles falam sobre sala de aula invertida durante o livro. Em nenhum momento eles dizem que foram eles que inventaram, tá? Eles ficaram muito famosos, né? Deram cursos, palestras lá nos Estados Unidos. Se tornaram muito citados no mundo afora, tanto que esse livro foi traduzido para o português. Em nenhum momento eles disseram que são os donos do termo, embora eles que sabem que eles tenham criado. Mas se você for olhar referências, inclusive eu vou deixar aqui na descrição uma bem interessante para obras mais antigas de abordagens similares dessa metodologia. Tá? E esse é um adendo final que eu queria deixar para vocês aqui sobre o livro. Então espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal, que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. E para encerrar só, eu vou deixar aqui uma experiência nas oficinas que eu fiz com crianças pequenas. Eu preparei uma série de vídeos, eles não estão aqui no canal, ok? Por questões, inclusive, questão com pais e tudo mais, que alguns deles aparecem as crianças. Preparei alguns vídeos para as crianças poderem reassistir em casa e voltar para a sala de aula, né, com as experiências e com as suas percepções. Também fiz alguns vídeos antes para eles assistirem e mandei para eles nas mídias dos pais e os pais assistiram com as crianças. Na minha abordagem, assim, eu notei que o trabalho em si não surtiu muito efeito. A faixa etária das crianças era entre 7 e 10 anos. Eles, inclusive a maioria assistiu os vídeos, só que o que foi a parte que não surtiu muito efeito? Muitas das tarefas que eu pedi, eles simplesmente ignoraram e não trouxeram para a sala de aula. E ainda teve casos onde eles simplesmente ignoraram completamente os vídeos, ok? Inventaram todo tipo de desculpas, você sabe como é que é criança, né? Também não tem aquela cultura da família, né, de incentivar. E aí, no final das contas, boa parte desses encontros presenciais eu tive que recapitular coisas que já estavam nos vídeos. Algumas vezes, até por questão de honra, eu assisti os vídeos junto com eles, porque afinal os vídeos estavam prontos e eu não ia fazer toda uma aula de novo. Então essa é uma experiência que eu tive, não é uma experiência que posso dizer assim generalista, mas digo assim, o sala de aula invertida funciona? Pode funcionar. É bacana? É legal para o portfólio, pode facilitar o professor em muitas coisas. Agora, que a gente vá conseguir aplicar ela plenamente na nossa educação nacional, ou se ela vai gerar frutos mais positivos do que eu ensino, como vem acontecendo, aí eu já não sei dizer. E vamos ter que esperar para ver o que o futuro nos reserva. O que eu tenho para dizer para vocês então nesse vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Comenta aqui, tá, as impressões que vocês têm, se você já trabalhou com isso, se quer saber mais. Pessoal, se esqueceu, dá o joinha no canal, no vídeo, tá? Ajuda a gente aí, por favor. Estou mendigando aqui para vocês, para ter motivação de trazer os vídeos e caprichar cada vez mais na qualidade deles. Também se inscreve aí no canal para acompanhar. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.